Bom, no vídeo anterior eu mostrei que o protocolo SPSPD, na visão do técnico, né, que executa a maioria dos passos aqui, quem executa realmente são os técnicos do serviço, e agora eu vou mostrar o protocolo na visão do educador social. Tipicamente, o educador social, que é o responsável aqui pela mala de recursos, ele vai executar, vai fazer registros em 3 passos. O passo 6, da entrevista da primeira mala de recursos, o passo 7, da avaliação periódica da mala de recursos, e o passo 4, onde ele vai registrar realmente as visitas referentes a essas malas de recursos. Tranquilo? Então, vou começar aqui com o passo 6, que é a entrevista da primeira mala de recursos. Então, executei aqui o passo 6. Tipicamente vai ser nessa ordem, né? Começa com a com a entrevista da primeira mala de recursos. Então, campo 1, a data dessa entrevista. Então, vou colocar aqui, por exemplo, no dia 3 de março. Campo 2, nome do responsável pelas informações. Pode ser que o responsável pelas informações passadas ao educador social não seja exatamente a pessoa com deficiência. Campo 3, ciclo de vida da pessoa com deficiência. Jovem, adulto, idoso, adolescente, criança. Como exemplo, vou colocar aqui adolescente. Campo 4, indicação de horário de visitas. Vou colocar aqui dia útil, manhã, e dia útil, tarde, né? Pode marcar mais de uma. E também pode marcar a opção sem preferência, inclusive. Campo 5, número de crianças / adolescentes presentes no horário indicado. No horário indicado para as visitas, né? Então, vou colocar aqui o número de crianças e adolescentes presentes. Vou colocar aqui, por exemplo, 3. Esse campo 6 está um pouquinho fora de ordem. Na verdade, ele deveria vir após o campo 8. Então, o campo 8 é para informar se a criança ou adolescente com deficiência tem ou não o hábito de brincar. Eu posso colocar sim ou não. Se eu colocar não, aí no campo 6 eu vou colocar o motivo do não hábito de brincar. Por outro lado, se eu colocar aqui sim, que essa criança ou adolescente já tem, que no caso eu marquei adolescente, né? Se eu colocar aqui sim, que esse adolescente já tem o hábito de brincar, aí eu posso pular o campo 6. O campo 7 é a mesma pergunta, só que referente a adulto ou idoso, né? Adulto ou idoso com deficiência pratica alguma atividade socializante? Se eu marcar que não, aí eu deveria preencher o campo 9 informando o motivo do adulto / idoso com deficiência não praticar atividade socializante. Se eu marcar que sim, eu posso pular esse campo, porque eu informei que sim, então não tem motivo da não. Se ele participa, não tem por que informar o motivo da não participação. Por outro lado, aqui, como eu informei que no campo 3 que o ciclo de vida dessa pessoa com deficiência é adolescente, então no campo 7 eu vou marcar a opção não se aplica. Campo 10. Participação de outras pessoas nas brincadeiras ou atividades socializantes. Se outras pessoas participarem, vocês vão colocar aqui quem participa, eventualmente o pai, mãe, irmãos, né? Outras pessoas, vizinhos, pode marcar mais de um. Campo 11. Frequência da participação de pessoas responsáveis na brincadeira ou atividades socializantes. Aí tem lá diariamente, raramente, só final de semana e por aí vai, algumas vezes por semana, né? Eu vou colocar a opção aqui, por exemplo, diariamente. Campo 12, importância das atividades socializantes ou de brincar na família. Então tem lá importante, pouco importante ou não é importante. Eu vou colocar aqui que é importante. Campo 13, brincadeiras preferidas das crianças e adolescentes com deficiência. Campo 14, quais atividades o adulto PCD adulto / idoso PCD gostaria de fazer? Campo 15. Atividades que, na concepção dos familiares responsáveis, as crianças gostariam de desenvolver. Campo 16. Periodicidade na realização das malas, né? Então tem lá semanal, quinzenal, mensal. Como exemplo, vou colocar semanal. Campo 17. Atividades propostas pelo educador social. Campo 18, relatório da primeira entrevista da mala de recursos. E o campo 19, observações. Alguma observação que o educador social queira acrescentar sobre aqui essa entrevista da primeira mala de recursos.
Bom, preenchido todos os campos aqui do passo 6, vou marcar passo concluído como sim, vou mandar gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso. Lembrando sempre de verificar se o SIGPS deu essa mensagem, registro gravado com sucesso, após a gente mandar gravar, né, o passo. Se eventualmente ele não gravar, possivelmente a conexão com o servidor caiu, e aí as informações que a gente tentou gravar realmente não foram gravadas, a gente perdeu, vai ter que sair e entrar novamente no sistema e repetir o registro, ou seja, registrar novamente. Por outro lado, se mandou gravar e deu uma mensagem, igual apareceu aqui pra gente, deu tudo certo, tudo 100%. Vou clicar em voltar então. Voltei para a tela dos passos do protocolo. Então, tipicamente, depois que o educador social executa o passo 6, da entrevista, da primeira malha de recursos, ele vai visitar a família com uma certa periodicidade ali, para realmente fazer essa malha de recursos. E essas malhas de recursos, ele vai registrar aqui no passo 4. Então, para isso, eu vou executar o passo 4. Observe que o passo 4 aqui ele já tem alguns registros feitos pelo técnico e tal, né? Eventualmente. E para fazer um novo registro, o educador social ou qualquer trabalhador, o técnico também, né? Que são os dois trabalhadores que fazem registro no passo 4, né? O técnico e o educador social. Para fazer um novo registro, você vai clicar aqui no botão novo. O SIGPS vai criar aqui uma área, né? Para fazer esse novo registro. E observe que o nome do passo é registro de atividades. E observe que nessa atividade, no caso aqui de malha de recursos, pode ser que mais de um cidadão tenha participado. E aqui no SIGPS a gente consegue informar dados de até 2 cidadãos, sendo que os dados são nome e NIS. Então observe que os 10 primeiros campos são para informar os dados de até 5 cidadãos, duas informações para cada cidadão, nome e NIS. Então digamos que nessa primeira atividade aqui de malha de recursos compareceram 2 cidadãos. Então vou colocar aqui o nome e o NIS desses 2 cidadãos que participaram dessa malha de recursos. Campo 11, o tipo de atividade. No caso do educador social, ele tem 2 opções voltadas para ele. A primeira é a malha de recursos e a segunda, malha de recursos externas. Então, vou colocar aqui malha de recursos. Campo 12, se a atividade foi efetivada sim ou não. Vou colocar aqui sim. Campo 16, a data em que ocorreu essa atividade. Observe que se no campo 12 o educador social tivesse colocado que a atividade não foi efetivada, aí no campo 13 ele vai informar o motivo da não efetivação. Campo 14 e 15 são referentes à atividade coletiva, que não são mais registradas aqui no passo 4. Atividades coletivas são registradas no módulo de atividades coletivas. Então, e tem uma playlist de vídeos só sobre atividades coletivas. Então, qualquer dúvidas sobre atividades coletivas, assistam a playlist de vídeos sobre atividades coletivas. Enfim, e aqui no passo 4, esses 2 campos foram inativados, o campo 14 e o campo 15, porque realmente atividades coletivas não são mais registradas no passo 4. Campo 16, a data que ocorreu a atividade, no caso aqui é a malha de recursos, vou colocar que ocorreu aqui no dia 10 de abril. Participação da família na malha de recursos, vou colocar aqui sim. Participação do usuário na malha de recursos, vou colocar aqui sim também. Adesão da família às orientações. Enfim, total, parcial ou não adesão, vou colocar aqui total. Relato da atividade, né? No caso aqui, relato da malha de recursos. E o campo 21, alguma observação que o educador social queira acrescentar aqui sobre essa malha de recursos, sobre essa visita aqui em específico. Bom, preenchido todos os campos aqui do passo 4, vou marcar passo concluído sim, sempre deve marcar essa opção passo concluído sim, como sim, né? Vou mandar gravar. Ótimo, deu a mensagem lá, registro gravado com sucesso. Então é isso. Toda vez que o educador social fizer uma visita para a malha de recursos, realizar alguma atividade com a família referente à malha de recursos, ele vai fazer o registro aqui no passo 4. E por fim, o terceiro passo que o educador social executa aqui no protocolo do SPSPD é o passo de avaliação periódica da malha de recursos, que é o passo 7. Vamos executar aqui então o passo 7. Bom, campo 1, data inicial do período avaliado. Então ele vai colocar aqui a data que começou, que ele está avaliando, né? Do inicial do período avaliado, enfim. Campo 2, a data final do período avaliado. Campo 3, objetivos identificados. Campo 4, descrição do processo. Campo 5, objetivos alcançados.
sim, não ou parcialmente. Vou colocar aqui sim. Campo 6, continuidade da mala de recursos, sim ou não. Vou colocar aqui sim. Campo 7, justificativa aqui do campo 6, né? E o campo 8, alguma observação a mais que o educador social queira acrescentar, referente aqui à avaliação periódica da mala de recursos. Bom, preenchido todos os campos aqui no passo 7, eu vou marcar passo concluído como sim e vou mandar gravar. Ótimo, deu mensagem de registro gravada com sucesso. Clique em voltar para sair do passo. Então é isso. No caso do educador social, são esses 3 passos executados. Só relembrando, passo 6 é registrado aqui na entrevista da primeira mala de recursos. Toda vez que o educador social for fazer uma visita para a mala de recursos, ele vai fazer esse registro aqui no passo 4, no registro de atividades. E para fazer a avaliação periódica da mala de recursos, ele vai fazer o registro no passo 7.